coração é só alegria, a minha alma quer. Quanto mais Jesus me fala, mais eu quero aprender. Esse seu jeito de me ensinar, revelando-me quem é você. Hoje eu sei que não há trindade, que há um só Deus, é Jesus. Ele é Deus, é santo. Maravilha, né, meus amados ouvintes? Estamos aí novamente, né? Estamos aí na bênção do Senhor Jesus Cristo, né? Estamos com um probleminha aqui, mas tá, Jesus é maior, né? Deus, ele é sempre sinal que vai ser também um programa abençoado, né? Porque quando Deus se move, o diabo se move, mas ele se move para perder, né? Então nós estamos aqui. Então eu estava agradecendo os irmãos, convidando os nossos irmãos a estar conosco nesse final de semana ali na casa de oração, onde teremos culto ali sábado e domingo, na rua João Zanetti 350, bairro São Vicente de Paulo. Então você que deseja estar ali conosco, vem lá ouvir a palavra, ouvir os louvores, participar, né, das bênçãos de Deus, amém? Que Deus possa abençoar cada um de nós nessa noite. E nós queremos, meus amados irmãos, nessa noite dizer para você que Jesus é o caminho, a verdade, a vida, né? E ninguém vem ao Pai a não ser por Jesus. Então nós temos que ficar firme com a palavra, continuar buscando. Temos lutas, temos dificuldades, mas sabemos que temos vitória. Então, e a nossa vitória maior, ela é uma vitória no outro lado, né? Onde nós vamos estar na glória, né, com o Senhor. Ali não vai haver tristeza, choro, não vai haver, né, lágrimas de choro como o povo sofre hoje aqui, mas para isso tem um esforço. Temos que escolher de que lado você está, de que lado você está, porque há dois lados, né? A Bíblia diz que há dois caminhos, um caminho que conduz à salvação e um caminho que conduz à perdição. A porta, amém, que conduz à salvação, ela é apertada, estreita, mas a porta que conduz à perdição, ela é larga, espaçosa. Então essas portas estão diante de qualquer pessoa, seja do cristão, seja do ímpio, do incrédulo, do ateu, do umbandista, do espiritista, seja quem for. Essas portas estão ali, e vai de cada um desses irmãos, dessas pessoas, escolher, porque a nossa vida, ela é feita de escolhas. E tudo que nós fizermos aqui nessa terra, amado ouvinte, seja bom, seja ruim, nós vamos colher os frutos. E a gente vai colher aqui, não é em outro lugar. Então que fica de alerta nessa noite, para que você já possa ficar meditando qual caminho você quer andar, qual porta você quer caminhar, entrar, né? Porque Deus, ele é soberano, mas ele sempre deixa, amados ouvintes, você escolher. Ele deixa você escolher a porta, o caminho, porque Deus é tão maravilhoso, né, amados irmãos, que você já imaginou Deus trabalhando, né, Deus fazendo o mover do Espírito Santo, né? Porque quando Deus entra numa família, irmão, ele entra para transformar, né? Ele entra para mudar o quadro, né? E não é da noite pro dia, muitas vezes tem famílias, tem lugares que Deus, ele tem que fazer uma obra muito grande ali nas famílias, né? É como você entrar numa casa que você vai entulhando móveis, e chega uma hora que você não consegue colocar mais nada. Mas você sabe, amado ouvinte, que quando você decide morar naquela casa, então você abre a porta e você vai ver que está cheio de tranqueira ali. E você tem que começar a tirar uma a uma com cuidado, para não estragar, muitas vezes para não se machucar. E é assim que Deus, o Espírito Santo, faz. Quando ele entra numa família, amados irmãos, ele entra com esse propósito também, de chegar nessas famílias, amados irmãos, e cuidar dessas pessoas,
amém, ele chega nessas famílias e vai tirando as coisas que não agradam, né? Então é um trabalho muito lindo, muito maravilhoso, mas com muito paciencioso. Amém? Então nós vamos estar ouvindo um louvor em nome do Senhor Jesus Cristo para nós, amém, deixar os nossos ouvintes, nossos irmãos entrar na atmosfera. E fica conosco aqui, compartilhe o link do programa aí para que mais pessoas possam estar ouvindo. Também, se você sentir no seu coração de me ajudar, entra lá no YouTube lá e se inscreva lá no meu canal no YouTube, o Evangelista Valdir Miranda, e você vai estar nos ajudando a levar o Evangelho adiante. Vamos ouvir um louvor aí então. Deus forte, que venceu o adversário, antes e depois da morte. Foi no alto daquela colina que Jesus foi crucificado, pelos golpes de mãos assassinas, conduzindo um madeiro pesado. Os algozes levavam martelo, com os cravos e lanças também, como para travar um duelo. Mas Jesus não brigou com ninguém. Maravilha, né? Temos hinos bonitos. Para quem não conhece, é o trio Parada Firme com Jesus. A antiga dupla trio Parada Dura. Vê como Deus muda, né? Vê como Deus converte as pessoas, né? Quando elas querem, é lógico, né? Então, Deus fez uma obra grande nesses irmãos. E como aquele testemunho do Nelson Ned, né? Eu acho que é o maior testemunho, muito bonito, onde ele fala o que é ter fama, o que é ter dinheiro, o que é ter Jesus, né? Então, Jesus é algo muito maravilhoso, né? Então eu quero dizer para você nesta noite, meus amados ouvintes, que Jesus te ama, Jesus está com você, quer mudar o quadro, Jesus quer fazer algo tremendo. E como eu estava comentando, irmãos, em nome do Senhor Jesus, eu falei que nem um negócio diferente, né? Lá no Ministério com a Adoração, semana que vem, a partir da semana que vem, nós vamos ter uma distribuição de Bíblia para os nossos visitantes. Aquele que não tem uma Bíblia, que ele chegar lá, a gente vai determinar uma quantia de Bíblia, né, para poder alegrar os irmãos. E aqueles caras que chegar primeiro, ele vai ganhar uma Bíblia. Se é varão, vai ganhar uma Bíblia, né? Se é varoa, vai ganhar uma Bíblia. Uma Bíblia ali para nós estar dando para os irmãos a palavra de Deus, porque é o melhor investimento, amado ouvinte, que um homem e uma mulher pode ganhar, uma jovem, é uma Bíblia. Porque ali na Bíblia contém a palavra de vida eterna, né? Isso é muito tremendo, é muito maravilhoso, amém. Poder falar do amor de Deus, porque quando você recebe uma Bíblia, você recebe fogo, poder, autoridade, alegria, bênção, né? Então esse é o melhor presente, né, que uma pessoa pode ganhar. Isso é tão maravilhoso, a gente falar do amor de Deus. Eu nessa noite, mas eu quero ouvir vamos ouvir mais um trechinho de um louvor. Será que nós achamos algum do irmão Ezequiel aí, meu? Será que tá meio... Não tem? Amém. Vamos ver se nós achamos aí uns louvor aí para nós adorar o Senhor. E depois nós vamos estar meditando hoje na palavra um pouquinho, ver o que Deus tem para nós. Você sabe o valor que tem uma alma.
humanos poderiam pagar. O ouro, o dinheiro e a prata do mundo inteiro é pouco demais pro valor de uma alma poder comparar. Por ela, imenso amor, zelando, ensinando e orando, e às vezes chorando. Devemos buscar todas as almas que Jesus comprou. Irmão, quantas vezes tem maravilha, né, irmãos? Poder ouvir os louvor. É tão bom, né, a gente falar do amor de Deus, ouvir. Então, como eu estava dizendo, você que está nos ouvindo, vem lá na igreja, vem nos visitar na casa de oração, tabernáculo, casa de oração ali, e certamente Deus tem uma vitória para você. Eu quero ler uma palavra nesta noite para nós meditar um pouco em Lucas, capítulo 4, verso 14, onde fala a mensagem, diz assim: Jesus é expulso de Nazaré. Vamos ler uma palavra aqui, vamos estar meditando. Diz a palavra assim: então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galiléia, e a sua fama correu por todas as terras em derredor. E ensinava nas suas sinagogas, e por todos era louvado. E chegando a Nazaré, onde foi criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os aquebrantados de coração e a pregoar liberdade aos cativos, e dar vistas aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. Amado soberano Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, pedimos que esta tua palavra ungida e poderosa, que o Senhor acrescente o teu Espírito Santo, meu Deus, e que esta palavra possa fluir em nossa mente, nosso coração, nossa alma, e que ela possa, Senhor, produzir frutos do teu Espírito Santo. Nós pedimos, Deus, e cremos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amados ouvintes, queremos bater um pouco em cima desse tema aqui, tanto no espiritual quanto no material. Jesus é expulso de Nazaré. Então você vê que já começa, amém, algo que não era, né? Não agrada a ninguém ser expulso da sua cidade. Então diz aqui a palavra, então, que pela virtude do Espírito Santo voltou Jesus para a Galiléia, e a sua fama correu por todas as terras ao derredor. Então, quando Jesus voltou ali, irmãos, para a cidade de Nazaré, ele já estava fazendo muitos milagres e maravilhas e curando. E ele era algo que aquelas pessoas daquela época não tinham entendido ainda, muitos não tinham tido a revelação, amém, do que estava acontecendo para aquela era, para aquele momento, aquela hora, aonde um homem conhecido como Jesus estava sendo usado com um poder tal a qual muitos estranhavam, porque eles não tinham visto tantas maravilhas e tantas curas, amém, por um homem tão simples.
Nem os profetas daquela era ali, daquele tempo de Jesus, tinham tal poder, tal autoridade como tinha Jesus. E para muitos era um motivo de alegria Jesus vindo, e como nós vemos hoje, né, amado ouvinte, que quando Deus está trabalhando, fazendo a obra, você sabe que muitas pessoas, elas estão faceiras, estão alegres, e se alegram e querem andar com Deus e querem ouvir falar de Deus. Então Deus ele veio trabalhando, diz a palavra de Deus, em 3 etapas. Na primeira, curando, libertando, fazendo maravilhas. E quando ele chegou ali, aquele povo maravilhoso e começou, amém, como é que a gente diz, a gavar, em outras palavras, a fama de Jesus começou a correr em todas as províncias. E nós trazendo para os dias de hoje, não é diferente, amado ouvinte, quando você vê, amém, no nome do Senhor Jesus, que pessoas, quando Deus está curando, Deus está fazendo algo, você sabe, amado ouvinte, que Deus ali fazendo essas bênçãos, pessoas querem, todo mundo quer Jesus, todo mundo quer o dono da bênção. Você sabe, amado ouvinte, que quando Jesus Cristo está manifestando a sua glória, o seu poder ali, amado ouvinte, então temos pessoas que eles almejam andar com Jesus. E Jesus ele vinha fazendo muitos milagres e maravilhas, e ele vinha fazendo algo que aquelas pessoas estavam apavoradas, em outras palavras, estavam admiradas com Jesus, porque algo daquela magnitude não havia acontecido ali. Nem os profetas ali tinham sido tão usados quanto aquele homem. Mas o que incomodou em partes aquelas pessoas? O que algumas pessoas incomodou e outras se alegrou? Porque ali tinha os profetas de Deus, ali tinha os homens de Deus, Isaac, Jacó, tinha as pessoas ali fazendo a obra de Deus, e eles, amado ouvintes, eles não esperavam, irmão. Não esperavam, amém, que ali pudesse haver alguém além daqueles profetas, a qual os próprios profetas aguardavam o Messias. Então você vê, amado ouvinte, que Jesus Cristo, o soberano, eterno Deus, o Deus de Israel, ele chegou em Nazaré. E a fama dele era grande. Mas em um certo momento Jesus ele foi expulso da sua cidade. Porque primeiramente ele, quando chegou ali, diz no 17, foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: o Espírito do Senhor sobre mim. Ele falando dele mesmo. Ali naquele homem, aquele tabernáculo chamado Jesus Cristo, estava o próprio Deus. Ali num tabernáculo, num véu. Mas muitos não conseguiam ver. E diz aqui a palavra do Senhor que, cerrando o livro e tornando-o a dar ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam aflitos nele. Então começou a dizer-lhes: hoje se cumpre a escritura em vossos ouvidos. E todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que saía da sua boca, e diziam: não é este o filho de José? Veja que ele estava, amado ouvinte, olhando ali para um homem, achando que era o filho de José, o carpinteiro. Mas como um filho de José, um homem tão simples, ia ter tanta sabedoria, mais que os profetas, mais que, amém, sendo usado para curar, para libertar. E a fama dele era tremenda naqueles lugares. E ele lhes disse: sem dúvida me direis este provérbio: médico, cura-te a ti mesmo, faze também aqui na tua pátria tudo que ouvimos ter sido feito em Cafarnaum. E disse aqui, em verdade vos digo que nenhum profeta é bem recebido na sua pátria. Isso, amado ouvinte, serve para nós nos dias de hoje.
Você sabe que tem um ditado que diz que santo de casa não faz milagre. Mas não é que não faz, é que as pessoas são incrédulas. As pessoas hoje, Jesus ali, o Nazareno, o próprio Deus ali, e muitos ali, dali um pouco tu vai ver que já expulsaram Jesus da cidade. Porque Jesus ali, ele tinha algo diferente. E o problema das pessoas, do ser humano hoje, não é, amados ouvintes, eles serem uma pessoa, ser um cristão. O problema é a mágoa no coração das pessoas, o ciúme, porque Deus usa uma pessoa mais e Deus usa outra a menos, talvez. Mas aquela que Deus usou mais foi porque ela pagou um preço maior. Muitas vezes a pessoa ela paga um preço maior porque ela está nas montanhas, está orando, está jejuando, está buscando, então Deus vai usar melhor aquela pessoa. E outras pessoas são um pouco relaxadas, falando bem a verdade. Só querem púlpito cheio de pessoas, de igreja ali, de pessoas para pregar. Se tem uma, duas, já não tem graça pregar. Tem pessoas que gostam de estar na igreja para ser visto quando cantam. Ah, eu quero ser visto, quero ser, em outras palavras, gavado e assim por diante. Mas o homem e a mulher de Deus, ele tem uma característica, irmão, verdadeira, que ele não veio para se mostrar, mas ele veio para mostrar Jesus nele. Ele não veio para se aparecer, mas ele veio para que as pessoas possam ver Jesus aparecer nele. Então nós vemos que Jesus, quando chegou ali, aqueles profetas, aquelas pessoas, e a fama dele correndo, e ele curando, libertando, e isso e aquilo, e as pessoas estavam maravilhadas. E aí o que acontece, irmão? E aqui no 23, e ele lhes disse: sem dúvida me direis este provérbio médico. O provérbio médico: cura-te a ti mesmo. Quem é que pode se curar? Jesus está falando, quem é que pode curar a si mesmo? Ninguém, mano. Eu não posso me curar. Se Jesus não me curar, não tem. Fazem bem aqui na tua pátria tudo que ouvimos ter sido feito em Cafarnaum. No 25 ele fala: em verdade eu vos digo que muitas viúvas existiam em Israel nos dias de Elias, quando o céu se correu por 3 anos e 6 meses, de sorte que em toda a terra houve grande fome, e a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a Serapta de Sidom, a uma mulher viúva. E muitos leprosos haviam em Israel no tempo do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado senão Naamã, o Sírio. E todos na sinagoga, ouvindo essas coisas, se encheram de ira. Olha aqui, ó. É aí que acontece, irmão, quando começa as pessoas a se encher de ira. Quando Deus começa a usar uma pessoa para falar aquilo que é a verdade, para mostrar para as pessoas Cristo, em vez das pessoas, os filhos de Deus, o homem, a mulher, diz: ó, que bom que Deus tem nos levantado, um nome de Deus. Que bom, elas começam a se irar, a ficar com ciúme, a achar que aquela pessoa ali está se aparecendo, mas não, irmão. Deus, ele usa quem ele quer, quando ele quer, na hora que ele quer. E como diz o profeta dessa era, é Deus que coloca e Deus que tira. Agora, um lugar onde o homem coloca o homem, o próprio profeta diz que Deus não está ali, Deus não se agrada. E hoje o que nós mais vemos é homens iletrados querendo conhecer toda a mensagem do profeta, do irmão Branham, mas pede para ele subir na montanha e ficar 10 dias lá. Ninguém quer ficar. Pede para fazer um jejum, pede para ir, ninguém quer. Por quê? Porque é pesado. É pesado, é mais fácil ter, mas aí o apóstolo Paulo diz que o enfado, o saber demais é enfado da carne, irmão. Nem tudo que contém na Bíblia Sagrada é para nós saber, e nem tudo que tem na Bíblia Sagrada nós vamos conseguir explicar. Tem coisas que nós vamos conseguir explicar, mas tem coisas que nós não vamos conseguir, porque é um mistério, é algo diferente, não é para nós, não é para esse tempo aqui. Então Deus vem trabalhando, e aquelas pessoas aqui diz que se iraram quando Jesus falou isso, que Jesus está falando, ó, que Deus havia doentes, não é hoje, existem milhões de pessoas aí, ó,
doente, cego, coxo, e não tem vários profetas na internet aí dizendo que eu sou profeta tal, eu sou vidente tal, mas por que eles não vão lá e não cura aquele cego lá de nascença? Por que eles vão lá e não oram no hospital e todo mundo de lá sai curado, liberto? Nós vemos vários profetas, a tal dos chamados hoje apóstolos, né? Por que eles não vão lá e não oram e acabam com a fome das pessoas? E quando você fala isso, eles muitas vezes se iram. Por quê? Porque existe um limite. Deus é Deus, mas nós temos um limite. A palavra de Deus, ela dá a cada um conforme a sua medida. Cada um pode suportar. É que nem o nosso fardo. Muitas vezes a gente reclama. Está pesado, está difícil. Mas Jesus disse, eu não dou fardo maior que você não possa carregar. Se nós estamos carregando alguma coisa, é porque aquilo ali está certinho. Então nós vemos, amados irmãos, que nos dias que nós vivemos hoje, há muito egoísmo dentro dos chamados e ministérios. Há muita perversão dentro dos chamados ministérios, há muita prostituição, há muita hipocrisia. Como é que o Espírito Santo, que diz Espírito Santo, vai conviver, irmãos, no meio de um povo hipócrita, no meio de um povo que só pensa em dinheiro, no meio de um povo que só quer arrancar ovelha? Eu sempre falo aqui, repito, irmão, se você ir numa igreja que ficarem te pedindo dinheiro, tire, sai de lá, se arranca, porque não é Deus, é homem querendo viver em cima das tuas costas. Porque enquanto você vai levantar depois às 6 horas da manhã, vai trabalhar, vai ralar, aquele homem lá está dormindo até as 9, 10 horas, bem tranquilo. E você está lá já velho, suando, trabalhar e dizendo, eu levei meu dízimo, eu levei minha oferta lá, Deus me abençoou, Deus abençoou por causa da tua fé. Então o apóstolo Paulo diz que quando você contribui, ele deve contribuir com amor. Então nada pode ser forçado. Então nós vemos que quando Deus ele indaga essas pessoas, esses profetas, chamados profetas, ele sempre tem uma resposta. E no 29 fala que levantou-se expulsaram-no da cidade e o levaram até o cume do monte em que a cidade deles estava edificada, para dali o precipitarem, quer dizer, jogarem ele, né? Olha aqui, ó. Quer dizer, hoje agora vamos simplificar um pouco essa mensagem, irmãos. Será que você não está expulsando Jesus da sua vida? Você nunca parou para meditar? Será que você não expulsa Jesus da tua vida todos os dias? Mas como evangelista? Sim, porque quando Jesus te mostra o caminho, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e você não quer esse caminho, você está expulsando Jesus. Você está dizendo que ele é insuficiente. Quando você se agarra numa placa da igreja e diz assim, não, eu não saio daqui porque eu não sei, irmãos, porque tem muitas pessoas que lê a mensagem do profeta, mas não entendem. O próprio irmão Branda diz, você não aceitou Jesus quando tu entrou ali numa igreja pela primeira vez, ergueu a tua mão e disse que tu queria ser crente. Não, nós fomos eleitos antes da fundação do mundo, você já é um eleito. Mas tem pessoas hoje, irmãos, que eles se agarram na placa da igreja. E tem homens chamados pastores, homens que ainda proíbem os seus membros de visitar outras igrejas, outros lugares. Por que eles têm medo? Não é que eles têm medo que a pessoa, eles não querem perder o dízimo. Eles não querem perder o dinheiro que está entrando naquela pessoa. Porque daqui a um pouco aquela pessoa vai lá visitar, um exemplo, a casa de oração, e ela vai ver que Deus está lá, Deus está mostrando a verdadeira palavra de salvação, ela não vai querer sair. E tem pastores, eu digo, esses homens chamados pastores, eles deveriam ter vergonha na cara de agir assim com seus membros. Deveriam de ter vergonha de botar um anelão no dedo e dizer, eu sou pastor, eu sou apóstolo. Grande coisa, o teu anel não serve para nada, não serve para nada. Grande coisa, um diploma, sem amor, ninguém verá Deus, irmãos. Amor pelas ovelhas, pelas pessoas, o verdadeiro homem de Deus. Eu sou assim. Nós estamos ali no Ministério Casa de Oração. Se algum dos irmãos que estão lá nos ajudando quiser ir lá na outra igreja conhecer, visitar,
Vai lá e visita, e se for bom, se for melhor que ali, fique lá. Mas tem que ser melhor que ali. Eu não tenho, porque as ovelhas, elas não são de homem algum, irmão. As ovelhas são do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas nós vemos hoje, irmãos, esses homens, eu sempre digo pastores faraó, que levam seus membros à base de chicotada, preso, com medo, entregando revelação de mentira, revelação falsa, assustando as pessoas com revelação e dominando as pessoas ficam que nem um bonequinho. Isso aí, irmão, quando Deus chega e desmascara os pastores deles, eles fazem isso aqui, ó, eles expulsam Jesus da sua igreja. É isso que acontece quando tu chega lá e prega Atos 2,38. É engraçado, fala em língua, pulo, pede dinheiro à vontade, e tu apresenta Atos 2,38, eles te tocam da igreja deles. E ainda assusta os membros deles, não aceita isso aí, irmão, que se chama aceita esse nome de Jesus. Agora, olha só a inteligência dos homens, dizer que o nome de Jesus Cristo é uma seita. Vê se, olha a sabedoria espiritual desses homens. É assim que fizeram aqui em Lucas. É assim que fizeram com Jesus e é assim que estão fazendo hoje. Muitos pastores, eu falo aqui porque, irmão, o maior problema de nós ter membros fracos, de nós ter pessoas hoje, não sabem qual o lugar que vão, o culpado não é as pessoas. O culpado, irmão, não é aquelas pessoas que vão ali, muitas vezes, é os pastores que estão no púlpito ensinando. Por isso que a Bíblia, ela vem e diz assim, que é inevitável, pode dizer, por onde vier o escândalo. É inevitável que você veja o escândalo, mas ai por onde ele vir. Então nós vemos hoje, amados ouvintes, pastores, apóstolo, bispo, pastora chamada, pastora que não tem na Bíblia, eu falo aqui, prova pela Bíblia, não tem pastora, querem ficar bravo com o evangelista, fique bravo comigo, mas vão para o céu, do que tu me agradar e ir para o inferno. Não existe bispo, pastora, missionária, isso aí é coisa de homem. Isso é para ganhar dinheiro, para encher a igreja de dinheiro e muitas vezes trazer um adultério ainda para dentro do ministério. Mas a gente fala, as pessoas acham que a gente, porque os irmãos são machistas. Então tu tá chamando Jesus de machista? Porque os irmãos, então tu tá chamando o apóstolo Paulo de machista. Então por que tu prega Paulo na tua igreja? Por que tu prega Pedro, Tiago, Simão? Todos esses homens defenderam os mandamentos de Deus. Todos esses homens defenderam a Bíblia Sagrada. Por que você tá brabo? Por que você não aceita a palavra? Então você expulsa Jesus da tua vida e lá na frente, daqui a pouco, não sei o que está acontecendo com o meu ministério, não sei o que está acontecendo, isso, aquilo, a gente fica olhando hoje, irmão, o fiasco que estão fazendo em cima dos altares chamado púlpito. Por isso que Jesus falou, eu não habito em templo feito por mão de homem. Nós vemos hoje essas vergonhas em cima do altar, essas danças, essas pastoras com roupas sexy, com roupas quase nuas e se chamando de, eu sou serva de Deus. Olha, minha amiga, eu te digo que tu é serva de qualquer coisa, menos de Deus. Qualquer coisa tu pode ser serva, mas de Jesus tu não é. Porque se tu fosse serva de Jesus, você ia ouvir Paulo dizer assim, que a mulher se vista modestamente, decentemente, não com roupas ataviadas, com joias caríssimas, pérolas, vestidos caríssimos, e não é o que nós vemos nos altares hoje, né? Não é o que nós vemos hoje. Tu não sabe nessas chamadas igrejas, seu pastor, seus irmãos estão indo lá por Jesus ou por causa da pastora para ver a coisa, alguma outra coisa além. E isso é Bíblia, irmão. Por isso que quando Jesus vier agora, ele não vai tirar ninguém por inocente, irmão. Não vai escapar, não adianta ali você, mas eu não sabia, irmão. Mas foi o pastor. Vão querer dar uma de Jardim do Éden, né? Jogar a culpa nos outros daí, né? Senhor, mas foi a mulher que tu me deste como a varoa, e dela me deu do fruto proibido e eu comi. E aí a serpente, assim por diante, um jogou no lombo do outro. Com Jesus não vai ter isso aí, irmão. Então, expulsando Jesus, muitas pessoas estão expulsando quando não crê na mensagem, quando não crê na palavra, não crê que Deus está voltando, você expulsa Jesus. Quando você usa um lugar, irmão, um lugar chamado igreja, e ali dentro a contenda, a confusão, Jesus falou, irmão,
eu não habito no meio da confusão. Se tiver confusão ali, irmãos, Jesus está longe dali. Se tiver raiva, ira, Jesus vai correr dali. Se não tiver humildade, todo mundo diz: eu sou humilde, irmão. Eu sou humilde, Deus abençoe, irmão. Dá uma cutucada no irmão, na irmã. Tem irmãos aí que a gente vê hoje, amados irmãos, que é só o pelego por fora, né? Só o pelego. Por dentro é carne, que se tu der uma cutucada, daqui a pouco... E aí, como é que você não diz ter o amor de Cristo? Porque Jesus, o amor de Cristo, ele é longânimo, ele tudo suporta, ele não suspeita mal. É o amor de Deus, é isso aí. Deus ama a sua esposa, que somos nós, assim como nós maridos temos que amar nossa esposa. Então nós vemos, amados ouvintes, que hoje, amém, assim como expulsaram Jesus da cidade dele, hoje as pessoas expulsam Jesus de quem? De dentro delas hoje. Porque Jesus veio para os doentes, Jesus veio para os coxos, leprosos, para os... Mas quando Jesus chega ali, as pessoas expulsam ele. Eu tenho que, para servir Jesus, eu tenho que parar de fumar? Sim, não, então eu não quero. Tu expulsou Jesus. Agora depois está lá no hospital com um câncer bem grande, morrendo. Ai, Jesus, ai, não me deixa morrer. Mas tu expulsou Jesus. Tu fez a tua escolha, tu trocou Jesus pelo cigarro. Tu fez a tua escolha, tu trocou Jesus por uma bebida. Tu fez a tua escolha, tu trocou Jesus por uma mágoa no teu coração, uma ira. Como é que o ser humano, nós não podemos, sendo cristão, olhar para o nosso semelhante, que é a imagem e semelhança de Deus, e sentir ódio, sentir raiva? E isso não vem de Deus. Pode vir de qualquer outro lugar, menos de Deus. Mas e por que as pessoas estão assim hoje, irmãos? Por que as pessoas hoje estão agindo dessa forma? Porque elas dizem ter Jesus, mas não têm. Porque Jesus Cristo, amados irmãos, ele é amor. Jesus Cristo, ele chega ali, como diz o outro, ele divide o prato de comida dele e fica sem comer para dar para o outro. Então nós vemos hoje, amados ouvintes, muitas pessoas, muitas chamadas de igreja, irmão, judiando das pessoas. O que mais eu vejo hoje, irmão, as pessoas, amado ouvinte, sabe o que é? É as pessoas se queixando elas não acreditam mais nos crentes, nos cristãos. De tanta ser vergonhice, de tanto pastor em cima do altar ali, passando a perna num, tirando o último real dos irmãos ali, e andando de boa, do bom, do melhor, isso, aquilo, e comendo, e eita. E o irmão, a irmã tem que vir ali, e ainda botam para trabalhar, né? Fica empregado, né, irmã? Tem que fazer algo para Deus, limpar a igreja, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Mas se ele ganha, fica com todo o dízimo, toda a oferta, será que ele não pode pagar uma irmã para ir lá limpar a igreja? Será que não pode pagar um irmão para ir lá ajudar, pintar a igreja? Não, irmão, vamos fazer um mutirão aqui, vamos arrumar a igreja, porque somos tudo de Deus. Mas e os dízimos? E as ofertas que entrou, será que não sobrou para pagar um pintor para ir lá, deixar a igreja bonitinha, os irmãos? Só convidar os irmãos para vir lá e olhar, olha, irmãos, nossa igreja, que bonita. E os irmãos vão ver aquele dinheiro investido. Opa, o pastor tá investindo meu dízimo aí. Mas não, daí na hora de fazer o serviço tem um monte de irmão, né? Tem o irmão que é pedreiro, o irmão que é pintor, o irmão que é carpinteiro, o irmão que é eletricista, e assim vai por diante. E aí dizem amar Jesus. Aí eu pergunto para os irmãos: será que Jesus Cristo está ali? Será que Jesus Cristo não vai cobrar desses homens? Mas o que eles estão fazendo? Como aqui Lucas está nos falando, jogando Jesus para fora. Jogando Jesus para fora. Ele, porém, no 30 aqui, ó, passando pelo meio deles, retirou-se e desceu a Cafarnaum, cidade da Galiléia, e os ensinava nos sábados, e admiravam a sua doutrina, porque a sua palavra era com autoridade. Um homem de Deus, ele tem que ter autoridade. Nós temos aí os irmãos que no sábado não podem fazer nada, né? Porque é pecado, né? Então no sábado não tinha que nem comer, nem levantar, nem abrir os olhos da manhã, já amanhecer tudo morto, porque não pode fazer nada. Não pode fazer nada no sábado. Então por que vai acordar, respirar? Se não pode fazer nada, não pode respirar, não pode fazer nada. Já tinha que
para ver aonde que chega as pessoas. E aí as pessoas dizem assim, Deus, eu estava falando esse dia atrás, eu sou meio carudo, como eu estava olhando, agora você vê, eu queria perguntar, porque os irmãozinhos não têm culpa, mas os líderes deles têm culpa. Quem observou toda a tal do tempo da Covid, né, que teve aquela Covid grande ali, né, onde é que tu encontrava por aí no sábado de manhã uma testemunha de Jeová? No tempo da Covid, onde é que tu encontrava os mormons, aqueles guri que ficam pra lá e pra cá caminhando? Sumiram tudo, tu não via. Olha, se teve um tempo que o povo dormiu mais tarde, foi o tempo que teve a Covid, porque não tinha mormon nenhum, cedos de Jeová, testemunho de Jeová, né? Sumiram tudo. Eu digo, mas onde é que tava a fé dessa gente? Agora passou a Covid, tu vem em cada esquina uma plaquinha deles, eles parados ali. Eu queria perguntar pro pastor deles e a fé deles, né? Será que era tanto medo assim? Onde é que tava a fé? Pra te ver como é que é, irmãos. Isso que é só uma Covid. Aí disse que tá esperando Jesus. Aí imagina se Jesus vir começar a dar uns estrondos aí, bem feio aí. Daí vão se enterrar, fazer um buraco, vão se enterrar antes da hora, porque o medo é tanto, né? Mas tu não via um mormon na rua, sumiram tudo. Acho que ninguém reparou, eu reparei. Se tu precisasse de um mormon pra falar com eles, que eles são, se marcar contigo meia-noite estão na tua casa. Onde é que você acharia também uma pessoa, os testemunhos de Jeová? Sumiram tudo. Então, para te ver, amado ouvinte, a fé dessas pessoas. Mas Jesus Cristo, amado ouvinte, ele tem para mim e para você, irmãos, um escape aqui. Aceitar Jesus, não negar Jesus, ficar firme com Jesus, porque Deus, irmão, é o nosso refúgio, irmão. Deus é a nossa salvação. Amém? Então vamos crer, vamos confiar em Jesus, porque o Senhor Jesus é conosco, é contigo. Não jogue Jesus, não toque Jesus da tua vida. Traga Jesus para a tua vida, aceite Ele, fique firme. Não olhe para o homem, olhe sempre para Jesus. Não se agarre na placa da igreja de ninguém, que tu vai ficar agarrado com a placa, mas se agarre com a palavra, a Bíblia Sagrada que Deus tem para você. Nós vamos estar orando em nome de Senhor Jesus para nossos irmãos, e sexta-feira nós vamos ter mais um culto abençoado aqui. Vamos orar por nossos ouvintes que estão conosco aí. Neste momento, vamos unir a nossa fé. Vamos falar com aquele que tem o poder de nos abençoar, porque Ele é Deus. É momento de oração. Amado soberano Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, pedimos a Ti a Tua grande misericórdia, Senhor, e que o Senhor não deixe nós nunca falhar contigo. Que nós possamos, Senhor, estar sempre em Tua presença. Abençoa cada ouvinte, cada irmão que está conosco. Que o Senhor possa abençoá-lo, curar, transformar vidas. E nos abençoa também. Nos dê, Senhor, uma noite de vitória, de bênção. Senhor, nos guarde em Tuas mãos. E não deixe nós ser covardes. Não deixe, Senhor, nós olhar para homens nenhum, mas olhar somente para a Tua palavra. Eu profetizo que o Senhor nos abençoe. O Senhor nos guarde, Deus. E que a Tua presença, a Tua graça fique conosco, Senhor, grandiosamente no nome do Senhor Jesus Cristo. Eterno, soberano Deus, nós Te honramos e Te agradecemos. Toda honra e toda glória seja a Ti. Eu Te agradeço, meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Quanto mais Jesus me fala. Muito boa noite aos nossos amados irmãos. Então nós estamos encerrando já o nosso programa nessa noite. Que Deus vos abençoe. Sexta-feira, se Jesus não vir, estaremos aqui com mais um programa evangelista. Venha ali nos visitar na igreja, casa de oração, culto amanhã à noite. Domingo temos Santa Ceia, a partir das 7h30, sábado e domingo, na rua João Zanetti, bairro São Vicente de Paulo. Que Deus abençoe cada ouvinte. Um grande shalom a todos, no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém.
Olá, jovem! Acompanhe todas as terças-feiras às 20 horas o programa Jovem Cristão. Venha receber mais de Deus para a sua vida. Com o apoio cultural do restaurante da Pauli Malbinotti, Mercado Rebonato. Ministério Casa de Oração, Cura, Libertação. Cultos, domingo, terças-feira, sábados, horário 19h30. Venha buscar a sua vitória. Bairro São Vicente de Paula, Rua João Zanetti 350. Direção, Valdir Miranda, o evangelista.